pessoal, obrigado por ter assistido o último vídeo, por ter curtido e compartilhado. Ganhei mais inscritos e peço que façam o mesmo com esse vídeo. Dá um clique aí no like, compartilha e assiste aí, por favor, tá? Eu vou ler aqui um texto de um camarada chamado Vitor S. Meta, que estava no Twitter, e é bem apropriado para esse início de ano. Virou o ano, tenho notícias. A primeira é que não mudou nada. 2020 não vai ficar para trás, porque marcou o período em que abusaram de nós, mental e intelectualmente. E nós deixamos, especialmente pelo receio de contrariar a massa. Foi o ano em que aceitamos que fizessem conosco barbaridades indizíveis, sob a alegação de nos proteger de nós mesmos, literalmente. Foi o ano em que abrimos mão de liberdade em troca de segurança. E como já dizia Benjamin Franklin, ficamos sem liberdade e sem segurança. Foi o ano em que vimos não termos líderes, mas permitimos o surgimento de milhões de mini-déspotas, de porteiros e síndicos de prédio, até prefeitos e governadores. Sendo que o sistema provou que os presidentes das nações ocidentais não mandam em absolutamente nada. Não temos líderes porque nenhum deles ousou contrariar o imperativo categórico da trilogia Máscara, Distanciamento, Lockdown. Aí eu faço um parêntese para ressaltar que o Bolsonaro contrariou. Mas como foi falado no parágrafo anterior, o sistema provou que os presidentes não mandam em absolutamente nada. Mas, seguindo a leitura do texto, então, a maioria, 99% desses líderes, não ousou contrariar o imperativo categórico da trilogia Máscara, Distanciamento, Lockdown, que se mostrou ineficaz no combate à doença, mas muito eficaz em moldar condutas. Pergunte para qualquer mini-déspota os novos fiscais do Sarney. Então, se você não sabe o que são os fiscais do Sarney, dá uma pesquisada aí no Google, dá uma pesquisada aí no YouTube, que você vai ver o que aconteceu no período do congelamento de preços do Sarney, que havia esses fiscais do Sarney. Então, pergunte para qualquer um desses mini-déspotas por que tamanho zelo no cumprimento de regra para os demais, e ele não vai saber dizer nada além de está nos jornais, todo mundo sabe. Ou seja, eles não têm dados e também não têm dúvidas. O pandeminho típico é muito ignorante sem o objeto do seu zelo. Curioso notar quantos desses mini-déspotas obrigavam todo mundo a seguir regras que eles mesmos não respeitavam. Isso, hoje em dia, se chama ser responsável. Tratar todo mundo como criança, mas se permitir certas liberdades se ninguém estiver vendo. É altruísmo, é pensar nos outros. Claro que há uma ironia nessa parte do texto. E como exemplo a gente vê muitos artistas da Globo, muitos jornalistas, muitos influenciadores digitais como Felipe Neto, que era um cara que falava uma coisa e fazia completamente o contrário. Então, é o cara do fica em casa que não acha que isso se imponha ao entregador do aplicativo. Ele quer que todo mundo fique em casa, mas quer que o cara do aplicativo vá lá na casa dele deixar comida. É o cara das máscaras e do distanciamento que faz festa sem nada disso em sua casa. Vimos muito nesse ano. O pessoal do fica em casa ficando de usar máscara e distanciamento, mas fazendo festinha particular em ilhas paradisíacas. O que constitucionalmente sempre foi chamado de estado de sítio, nos foi imposto sem autoridade legal nenhuma, por pura pressão dos mini-déspotas que brotaram em cada esquina. Os efeitos desse período ficarão conosco por muito tempo ainda. Tal como aqueles venezuelanos que votaram no Chaves na década de 90 e hoje estão catando lixo, estão catando comida no lixo para comer, para se alimentar, fugindo em massa do país e talvez ainda não saibam nem o que deu errado. Nós damos as boas-vindas a 2021. Crentes de que a mudança no calendário, mudou a folhinha do calendário, vai deixar os nossos erros vergonhosos no passado. Esse texto foi do Vitor S. Meta, no Twitter. Concordo 99% com salva a observação que eu fiz na metade do texto. Então é isso aí, pessoal.
Não mudou nada. Não é a mudança da folhinha do calendário que vai alterar a sequência da história. A gente tem que continuar buscando a nossa sanidade mental, buscando a nossa liberdade e nos precavendo. Grande abraço, Deus nos abençoe, Deus nos dê força nesse ano que se inicia para continuarmos a luta e para vencermos. Com Ele a gente consegue vencer. Sem Deus, tudo não é nada. Grande abraço, fiquem com Deus.